Boa noite. Parlamentar sugere que cemitérios tenham espaço destinado a oferendas e rituais das religiões de matriz africana. Foi uma provocação por parte de terreiros e espaços que fazem essa prática, onde tem que fazer os seus sacrifícios e as suas oferendas nesses espaços, em especial nos cemitérios, segundo o rito e a doutrina do determinado terreiro. Vereador pede construção de ciclovia e caminhódromo no bairro Petrópolis. É um espaço seguro, onde as pessoas vão poder fazer a sua atividade física de manhã, à tarde, à noite, o horário que elas acharem viável, e também para andar de bicicleta, para as pessoas que estão se deslocando para o seu trabalho ou para a escola. E o assunto do segundo bloco é a Quaresma. Para que o acontecimento pascal possa ser bem celebrado por toda a comunidade, possa ser assimilada, possa ser melhor compreendida e naturalmente repercuta na vida das pessoas. – 39 proposições fizeram parte do expediente da agenda legislativa de ontem. E nesta edição, iremos conhecer 3 indicações dos vereadores Ernesto dos Santos, Michel Oliveira e Tadeu Trindade. A gente está vendo na cidade toda o asfalto recém-feito e aquela tubulação nas primeiras chuvas que dá, já estoura tudo, abre aqueles buracos e ali tem que voltar e estragar o que está feito. E é um retrabalho. E isso tem custo, isso custa caro para os cofres públicos. Então a gente fez essa indicação para que eles façam uma análise antes de fazer a obra, de iniciar as obras, porque as nossas tubulações de Passo Fundo estão vencidas. É tubulação de 20, 30 anos atrás e elas estão toda quebrada, toda estourada. E isso tem que ser feito uma análise profundo, para que não adianta fazer uma coisa bonitinha por cima e logo vem estourar, vem causar aqueles transtornos para a comunidade, é carro caindo dentro dos buracos, é calçadas dos moradores desbarrancando, desmoronando, por essa tubulação estar toda quebrada. Porque tem tubulação que não vence mais aquele volume de água. As chuvas são diferentes do que era uns tempos atrás. É mais quantidade de chuva com poucas horas. Essa tubulação não está vencendo. Então, muitos locais têm que ser feita uma tubulação mais robusta para que suporta esse escoamento dessa água. E não está sendo feito isso. E não estão nem trocando os tubos quebrados. Eles estão largando o asfalto, fazendo a pavimentação em cima de tubos quebrados. Então isso não dá, isso nós temos que repensar e fazer essa análise antes, porque quando você faz um retrabalho é transtorno para todo mundo. É transtorno para o patrão, para o funcionário e para o cliente. O patrão seria o prefeito. O funcionário é o morador que está lá pagando e não recebe o serviço e recebe mal feito. Então, eu sempre falo assim, através da minha empresa. Vamos fazer bem feito, para nós não ter esse retrabalho. Porque esse retrabalho custa dinheiro. E dá um estresse muito grande tu ter que ir lá refazer um trabalho que podia ser feito na primeira vez. Fizeram uma solicitação e muito pertinente, sendo que nós temos um caminhódromo e também o espaço para as pessoas andarem de bicicleta no Boqueirão. Temos também esse mesmo espaço na São Cristóvão. Então nós estamos fazendo no primeiro momento essa solicitação ali para o bairro São José, porque tem espaço na rodovia, na via, tem espaço na via, tanto na Padre Antônio Vieira, como a que sobe ali da 285 em direção ao Mercado Pascoaloto. Então tem como fazer. Então a gente está sugestionando para o Poder Público Municipal para que possa se criar esse espaço. Temos uma pracinha que está bem localizada ali e nada mais justo que a gente também contemple as pessoas que querem fazer a sua caminhada, porque a rodovia é muito perigosa e a rua, da forma que ela está também, não tem como as pessoas ficar caminhando sobre o canteiro. Então, se for realizada essa obra para a implantação de uma ciclovia e também de um caminhódromo, será de grande utilidade para a comunidade do bairro São José. E no segundo momento, estaremos fazendo também para os moradores do bairro Vera Cruz. Tivemos N casos de pessoas que
ao fazer sua caminhada ou andar de bicicleta em rodovias que não têm a sinalização, ou foram atropeladas ou o veículo veio e abalroou com aquela criança ou aquela pessoa que estava andando de bicicleta. Então é um espaço seguro onde as pessoas vão poder fazer a sua atividade física de manhã, à tarde, à noite, o horário que elas acharem viável, e também para andar de bicicleta. Para as pessoas que estão se deslocando para o seu trabalho ou para a escola, vão ter a certeza de estar andando num local que é seguro, tanto de bicicleta quanto pela caminhada. Foi uma provocação por parte de terreiros e espaços que fazem essa prática, onde tem que fazer os seus sacrifícios e as suas oferendas nesses espaços, em especial nos cemitérios, segundo o rito e a doutrina do determinado terreiro. E hoje a gente tem um problema, onde a pessoa que vai fazer esse sacrifício, essa oferenda, primeiro vai num local ou num determinado horário que muitas vezes o zelador acaba interrompendo aquela atividade ou acaba fazendo a sua oferenda, e no outro dia vai um familiar de outra pessoa, de outro cidadão, visitar o túmulo do seu familiar e ver ali aquela situação, e não entendendo do que aconteceu, acaba mandando para a imprensa, ou muitas vezes um animal, um cachorro ou qualquer outro animal vai e faz ali como é um alimento, né? Acaba bagunçando aquele espaço e deixando uma sujeira, um lixo ali. E não é nem bom para ambos os lados, nem bom para quem cometeu, para quem, fez a oferenda, e nem bom para o município no sentido do cemitério. Então o que a gente pensou? Escutando também as entidades, que eles tendo um espaço como se fosse uma capela, como se fosse um local seguro, protegido, pagando devidamente o espaço, que é um espaço do cemitério, que nós temos a legislação específica, que esse local sirva como um ponto de oferenda para aqueles centros de religiões, para aqueles terreiros que praticam isso. Então, de forma segura, dentro do que o município determinar, né? Por isso que eu falo a indicação que o município é quem vai determinar essas questões. Eu acho que vai ser uma solução para esse problema que hoje, infelizmente, está acontecendo. E esse é mais um ato que muitas vezes é motivo para a questão de intolerância religiosa, né? Então, a gente cumprindo isso, a gente já elimina mais um item que hoje vem sendo alvo de debates dentro da nossa comunidade em períodos diversos, né? Então, a gente quer com isso deixar para o município, mas construir junto com o município uma solução para essa pauta em específico. E nós encerramos este bloco com mais um material produzido pela Comunicação Digital da Câmara de Vereadores. O assunto agora é o plano de contingência apresentado pelo coordenador da Defesa Civil. É importante nós discutirmos com a população, com todos os segmentos da nossa comunidade, o plano de contingência, porque é algo que envolve a todos. E que nós precisamos estar preparados, nós precisamos formar uma cultura não só de reação aos eventos críticos, mas de prevenção a esses eventos. E depois do intervalo, vamos saber um pouco mais sobre este período que antecede a Páscoa. Nós já voltamos.
Você sabe qual é a função dos líderes? Os líderes são os porta-vozes das bancadas partidárias, do governo e da oposição. Eles são os responsáveis pela interlocução entre as bancadas e os demais órgãos dos poderes legislativo e executivo. São indicados pelas bancadas partidárias através de ofício à mesa diretora até o início de cada sessão legislativa ordinária, incluindo o nome do seu vice-líder se houver. Da mesma forma, a indicação do líder e do vice-líder do governo pelo prefeito municipal e do líder e vice-líder da oposição pelo conjunto dos líderes dos partidos de oposição serão comunicados à Câmara Municipal através de ofício dirigido ao presidente do Legislativo. Durante as sessões, o líder do governo e o líder da oposição podem fazer uma intervenção de até 5 minutos cada um para comunicações que entenderem oportunas e necessárias, informações e esclarecimentos ao plenário sobre assuntos que digam respeito unicamente à administração municipal. Os líderes podem, a qualquer momento da sessão, exceto durante a ordem do dia, fazer as suas intervenções no tempo e no modo regimentais. O líder pode transferir a sua intervenção para o seu vice, vedado o fracionamento de tempo. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até a formalização de nova indicação. Compete ao líder orientar e representar a respectiva representação ou bancada partidária, indicar os membros de sua representação para integrarem as comissões permanentes e temporárias, requerer adiamento da discussão de matéria em debate. Como líder de bancada, pode retirar proposições de liderados que não estejam presentes e requerer a retirada de proposição da ordem do dia a pedido do autor liderado, além de outras atribuições constantes no regimento interno. Uma prática entre os cristãos, celebrada desde o século IV. Nós estamos falando da Quaresma, este período de reflexão e de penitências. Por isso, o arcebispo Dom Rodolfo traz agora um resumo sobre o assunto. Na Igreja Católica nós temos um ano chamado Ano Litúrgico. O Ano Litúrgico ele organiza as principais celebrações relacionadas com a vida de Cristo num ciclo dentro de um ano. Então, os fatos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja são os fatos relacionados com a vida de Jesus Cristo. E depois, em segundo plano, também estão inseridos os fatos relacionados com Nossa Senhora, com os santos e outros elementos da rotina da vida cristã. E o fato mais importante da vida cristã católica é a Páscoa, o acontecimento que recorda a paixão, morte e a ressurreição de Cristo. Claro, a paixão, morte e ressurreição de Cristo acontece como consequência de toda a sua vida de pregação. Esses fatos são tão importantes que quando se lê o Evangelho, praticamente os 4 evangelistas ocupam um terço do Evangelho descrevendo os últimos 3, 4 dias da vida de Cristo. E claro, o acento mais espetacular, o mais profundo, o mais original, está relacionado com a ressurreição de Cristo. Por isso, é o fundamento, o acontecimento mais importante para a fundamentação do cristianismo. As promessas de Cristo se resolvem, se cumprem quando Cristo ressuscita. Portanto, esse é o fato mais importante, a Páscoa. E antes desse acontecimento da Páscoa, a liturgia está organizada nesse período que nós chamamos de Quaresma. Quaresma, então, se constitui o período de preparar o acontecimento pascal. Para que o acontecimento pascal possa ser bem celebrado por toda a comunidade, possa ser assimilada, possa ser melhor compreendida e naturalmente repercuta na vida das pessoas. Porque aquilo que se crê também seja luz para o viver, para orientar a vida. Então, nesse tempo da Quaresma, temos principalmente 2 elementos que são fundamentais na compreensão da Igreja de como viver o período quaresmal. O primeiro refere-se ao batismo, porque o batismo assinala o momento em que a pessoa faz uma aliança com Deus e procura, então, depois viver esta aliança com Deus.
Então, todo o período quaresmal, depois se culminado no dia da Páscoa, existe uma recordação do batismo recebido. E também é um período, especialmente quando se trata de adultos não batizados, um período onde que se prepara, intensifica a preparação para o adulto receber no período da Páscoa o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Então, mas para aqueles que já são batizados, é um período de reavivar o batismo. E o segundo aspecto é a dimensão de penitência, isto é, a pessoa rever a sua vida de uma forma consciente, humilde, colocando sua vida diante daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Ele propôs, como está acontecendo essa vida. E a pessoa, então, ter a humildade de assumir o que não está de acordo para orientar a vida em direção a Cristo e, assim, reafirmar a fé nele. Então, o sentido penitencial tem o sentido de dar um passo além, de um aperfeiçoamento, de aprofundamento. Por isso, nunca entendamos a penitência como uma espécie de masoquismo, onde a pessoa se automutila, se bate, se desfigura. Não, a penitência significa que você pode, de uma forma consciente, fazer um esforço para dar uma qualidade de vida melhor, uma superação também de vícios e outras formas. Quer dizer, que a pessoa tem controle sobre si e ela consegue mudar aquilo que tem necessário. Portanto, são os elementos característicos. E por isso também se diz que durante a Quaresma se faz uma espécie de exercícios espirituais. O exercício é aquilo que deve ser repetido, continuado, exatamente para alcançar um objetivo. Então, qualquer atleta faz exercício, qualquer músico se exercita para exercer bem a sua tarefa. Então, a Quaresma também está marcada por esses exercícios espirituais, que são resumidos em 3 palavras: a dimensão da oração, para a pessoa cultivar uma proximidade maior com Deus. Segundo aspecto, a dimensão da esmola, ou de uma forma mais geral, toda a dimensão da caridade, um olhar para o próximo, nas suas múltiplas relações, como é que eu me relaciono com as pessoas. E também a dimensão do jejum, que significa especialmente que eu consigo me abster de algo que seja legítimo, bom, mostra que eu tenho controle sobre mim mesmo. Afinal de contas, nós temos que assumir a responsabilidade de nossos atos. Então, esse é um período que prepara para um grande evento. Se a Páscoa é o grande evento, exige uma preparação proporcional. E a ideia de 40 dias está fundamentado em várias passagens bíblicas que têm várias referências do número 40, de uma forma simbólica, que ajuda as pessoas a se concentrar. Então, esse período como tal não é exatamente o que interessa exatamente os 40 dias, mas interessa especialmente um período. E a inspiração está nos textos bíblicos dos 40 anos que o povo passou pelo deserto, os 40 dias que Jesus se prepara para começar a sua pregação, e temos outras passagens também que falam de 40 dias de preparação, por exemplo, o livro de Jonas. Então, esse é o espírito quaresmal. Repito novamente, então, Quaresma, a finalidade é preparar a Páscoa. E tem uma oração do primeiro domingo da Quaresma que diz: é um período para nós crescer no conhecimento de Jesus Cristo, e o conhecimento de Jesus Cristo mantém uma vida conforme aquilo que eu conheço, aquilo que eu creio e aquilo que me orienta. Então, uma forma resumida, é isso o espírito fundamental do tempo quaresmal. E no Jornal da Câmara de amanhã você confere outro vídeo do arcebispo Dom Rodolfo sobre a campanha da fraternidade. Uma ótima noite e até lá!